As armadilhas na vida dos adolescentes. Quantos adolescentes temos por aqui? Eu vou refazer a pergunta. Quantos adolescentes de espírito temos aqui? Agora sim, todo mundo. Todos nós somos adolescentes de espírito. Quando nós falamos sobre armadilha, o que é uma armadilha para você? O que é uma armadilha? O que você entende sobre armadilha? Perguntar para o Thales ou para o Davi. O que é uma armadilha para vocês aí? Thales, Davi? Uma emboscada. E essa emboscada serve... Com que propósito nós fazemos às vezes emboscada? Para quê? Capturar. Aí vai depender da nossa imaginação o que nós desejamos capturar. Eu me lembro quando criança, no sítio da minha avó, a gente gostava de colocar uma bacia com um palito levantando a bacia, comidinha no meio, achando que o passarinho iria adentrar, depois a gente pegaria ele. A gente tentava várias vezes. Olha, nunca deu certo, né? Mas o nosso intuito era capturar. E quando falamos sobre as armadilhas do inimigo, as armadilhas para os adolescentes, eu quero falar a você que ele também deseja capturar, fazer uma emboscada, não para te dar a mão e te falar, parabéns, viu? Não. Ele tem um propósito. E o propósito dele não é nada bom. Mas antes disso, nós vamos conhecer um pouco desse personagem. Claro que vocês já conhecem esse personagem, quem que é, mas surge uma pergunta. No slide que está sendo colocado para vocês, surge uma pergunta. O que as pessoas pensam sobre o inimigo, sobre Satanás, sobre o diabo? Qual é o pensamento deles com relação ao nosso inimigo? Muitos acreditam que apenas é uma ideia, é uma coisa abstrata, não existe. Muitos acreditam que é um pensamento negativo. Outras pessoas acreditam que esse personagem é alguém vermelho, que tem chifres, que tem cauda, e ainda, além disso, ele segura na mão o quê? Um tridente. E ele gosta que nós possamos imaginar dessa maneira. Porém, nós sabemos quem era esse personagem e nós vamos falar para as Santas Escrituras. A palavra de Deus vai nos revelar o que diz a Bíblia com relação a nosso inimigo. No próximo slide, vem falando o que diz a Bíblia. O pensamento de Apocalipse 12:12, a parte laranja, vem falando, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem muito tempo. É isso aí? Ele tem pouco tempo. Se ele tem pouco tempo, ele está feliz com a sua vida, que você esteja aqui nesta noite, louvando a Deus, entregando seu coração a Jesus Cristo. Ele fica feliz por isso? Não, de jeito nenhum. Ele não gosta de ver cristãos estarem na igreja. Ele não gosta de ver pessoas louvando, entregando o coração a Cristo Jesus.
Ele fica irritado. Se você deseja deixar nervoso, irado, somente devemos seguir a Cristo Jesus. Agora, se nós queremos deixá-lo feliz, façamos o contrário. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, o versículo 8, tem um outro pensamento também, que vem falando com relação a ele. Aqui vem falando um alerta para você e para mim, que nós devemos ser sóbrios, devemos vigiar. O próximo pensamento, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus disse: sede sóbrios, vigiai. Por quê? O diabo, vosso adversário, está fazendo o quê? Anda em derredor como um cordeirinho, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quantos aqui já visitaram um zoológico? Quantos já foram? E sempre a nossa curiosidade, a minha curiosidade é poder chegar o mais perto possível de um leão. Claro que a segurança é máxima. Nós estivemos em Curitiba e nós fomos ao zoológico e tem 3 grades de proteção. Uma tem a primeira grade com uma cerca elétrica. A segunda tem outra grade, só que é uma cerca, só que com, como que o nome? Arames. Obrigado. E a terceira cerca é um pouco mais afastada. Por que tanta segurança? Por quê? Se um bichinho lindo, é um felino, ele simplesmente te olha, parece, estou aqui, viu? Chega pertinho. Se ele falar, chega perto. Porém, as crianças ficam felizes. Os adolescentes ficam felizes ao ver tão próximo esse animal. Porém, a Sagrada Escritura, se ele vem comentando, também falando do leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. E neste caso, vem falando o diabo como um leão, que ele está ao nosso redor. Em contrapartida, olha só, os anjos estão, o diabo está em derredor nosso, e os anjos estão ao nosso redor, pertinho, próximos, nos cuidando. Porém, ele deseja nos tragar. Nós sabemos o intuito dele. Nós sabemos a emboscada que ele deseja fazer. Nos devorar. Se nós cedermos, se nós dessemos 1 milímetro de oportunidade a ele, somos presas fáceis dele. Porém, no começo, lá no céu, nós vamos encontrar, tanto em Ezequiel capítulo 28, como em Isaías capítulo 14, algumas características de quem era ele antes de se tornar diabo Satanás. Olha, vocês acompanhem. Ele era cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Próximo. Estava no jardim de Deus. Uma cobertura com toda pedra preciosa. Querubim ungido para proteger.
Olha só os privilégios que ele tinha. Perfeito em todos os seus caminhos. Também chamado de estrela da manhã, filho da alva. Se vocês atentarem, nós vamos encontrar todas essas características. Os privilégios, a primacia que ele tinha lá no céu. Porém, tem o pensamento inspirado, Patriarcas e Profetas, a página 35, diz: Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo incontaminado. Permanecia na presença do grande Criador, e os incessantes raios de glória que cercavam o eterno Deus repousavam sobre ele. Se a palavra de Deus nos disse quem ele era, como ele era, a inspiração confirma o que a palavra de Deus nos orienta sobre esse personagem. Tem um próximo pensamento, olha só, ele era amado e reverenciado pelo exército celestial. Anjos se deleitavam em executar suas ordens, e estava ele revestido de sabedoria e glória mais do que todos eles. Ele era amado, ele era querido. Deus amava esse ser perfeito. Mas, até que foi encontrado, até que ele desenvolveu e ele convenceu muitos anjos, a inspiração vem falando, mais da metade, no começo, estavam dando ouvidos o que Satanás falava. Porém, eles voltaram e somente uma terça parte seguiu as orientações dele. E o pensamento de 1 João 3,8, a primeira parte, nos diz que o diabo peca desde o princípio. E a parte pretinha fala: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, no próximo slide, mais um, por gentileza, isto. No mesmo livro vem falando como que aconteceu esse ser honrado por Deus, o mais elevado em poder, como se originou o pecado nele. Mas espera, Juan, por que você está nos apresentando as características, quem ele era, o que ele fazia? É para sabermos que as artimanhas, as emboscadas, não são assim. Ele tem base, ele tem conhecimento, ele sabe como aplicar, ele sabe como emboscar alguém e colocar do lado dele. Para vocês se imaginarem, estava a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, abaixo da divindade era quem? Lúcifer. Ele era o comandante, ele era o regente, ele coordenava, era um anjo cobridor. Foi o mais honrado por Deus. Grandes benefícios. E aí eu quero perguntar a vocês, por que ele não foi destruído logo em seguida? Deus não sabe de tudo? Sim ou não? Então por que Deus permitiu ele fazer aquilo que ele fez? Porque não deixou de criar ele. Por quê? Por que Deus dá permissão para que Lúcifer faça tudo aquilo?
Vamos lá, o próximo slide. Mesmo quando foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás. Houvesse ele sido imediatamente destruído, e alguns teriam servido a Deus pelo temor, em vez de o fazer pelo amor. A influência do enganador não teria sido completamente destruída. Tampouco o espírito de rebelião teria sido totalmente desarraigado. E diante desse panorama que foi apresentado, como Satanás está nestes últimos tempos? Nós já limos e confirmaremos mais uma vez, 1 Pedro 5,8, ele está como um leão procurando quem devora, quem possa tragar. Eu vou pedir para avançar 2 slides. Mais um. Isso, nesse daí. Olha só o grande conflito. Satanás conjuga todas as forças e arremessa ao combate todo o seu poder. Satanás está continuamente procurando vencer quem? As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os irmãos de mais idade. Ele quer vencer todo mundo. Por que ele quer levar todo mundo? E aí? Por que ele quer emboscar todo mundo? Por que ele deseja capturar todo mundo? Por quê? Vocês lembram quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá no lugar santíssimo? Quando ele saía, primeiro eles escolhiam 2 bodes, um para Azazel e outro para Deus. O que era para Deus era sacrificado, e o que era para Azazel, no final, quando o sumo sacerdote saía, o que ele fazia? Ele confessava os pecados do povo de Israel sobre a cabeça daquele bode. E o bode era levado para onde? Para o deserto. O mais afastado possível. Por que foi escolhido o bode? Por que não foi escolhido um cordeiro? E por que o bode teria que ser afastado, um lugar distante? Porque o bode ele sabe o caminho de volta. Você pode deixar o cordeiro e o bode, o cordeirinho, ele não volta mais. Agora o bode, ele retorna ao aprisco dele. Mas, no final dos tempos, da mesma maneira, todos os pecados serão traspassados ou colocados sobre a cabeça de Satanás, de todos os salvos. Se ele conseguir nos capturar e nós ficarmos do lado dele, o que vai acontecer? Os pecados que nós cometimos e que não foram confessados, nós pagaremos por eles. E Satanás está livre desses pecados. Porém, a palavra de Deus e as Santas Escrituras nos falam que uma grande multidão e também um grupo especial de 144 mil está garantido. Então, todos os pecados daquele grupo imenso de salvos serão transferidos para Satanás. É por isso que ele está fazendo de tudo para nos vencer. Queridos, no próximo slide, nós vamos encontrar algumas artimanhas ou algumas armadilhas que Satanás está usando nesse tempo. Tem muitas, dos quais eu quero mencionar 6 delas. O primeiro é o relativismo. Vocês já ouviram falar, não é? E ainda, os adolescentes. Quem aqui já foi adolescente um dia?
nós sabemos que gostamos de questionar. Mas não é bem assim, viu? Poderia ser dessa maneira. Eu acho que não é dessa maneira. Porém, as Santas Escrituras, no livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo 3, 16, 17, fala que a palavra de Deus é inspirada e instruída para nos aconselhar, para fazer o melhor por nós. Queridos, adolescentes, você que está ouvindo também, nunca questionemos os princípios que está na palavra de Deus. Porque não é relativo os princípios que Deus nos deixou. Nós podemos ter a nossa visão, podemos ter o nosso olhar, mas será que esse olhar que eu tenho está correto com o que a palavra de Deus diz? Se não é dessa maneira, então é melhor colocar de lado. O segundo ponto é sobre o materialismo. Quem aqui deseja ser rico? Ninguém? Ninguém gosta de ter dinheiro? Eu gosto. Mas a minha conta está zerada. Mas eu gostaria de ter dinheiro. Mas não estamos falando dos bens materiais, do dinheiro que vem falando sobre o materialismo. Eu gostaria de frisar especialmente nas escolas. Quem leva o curso de filosofia, ou história, geografia também, será apresentado algumas teses com relação que vão contra nossas crenças. Quem é Deus? Será que Ele existe mesmo? Será que o mal existe? Ou só é uma coisa da sua cabeça? Será que os anjos existem? Será que existe céu? Será que existe inferno? Será que o mundo não passou a existir quando houve aquela explosão? Existem todas essas ideias. E aí, queridos, como nós nos comportaremos diante dessa armadilha do inimigo? Tem um vídeo falando com relação a Deus. Era um cabeleireiro. Esse cabeleireiro era ateu. Aí entrou um homem, ele estava cortando o cabelo, só que esse homem estava lendo a Bíblia. E aí o cabeleireiro chega e fala: Deus não existe. E o homem responde: claro que Deus existe. Deus não existe. Porque se Deus existisse, por que há tanta morte? Por que o homem é mau? Por que você encontra maldade, morte, pessoas atirando no outro? Deus não existe. E aquele homem ficou calado. Ele se levantou, estava saindo. Quando ele se depara ao lado dele, ele vê um rapaz diferente e ele volta. Ele entra novamente. Ele se apresenta diante do cabeleireiro, levando aquele rapaz, e disse: os cabeleireiros não existem. Eu fiz o que em você? Cortei seu cabelo. Não, os cabeleireiros não existem. Por que você fala que os cabeleireiros não existem? Você está vendo esse personagem aqui, esse rapaz, cabeludo, barbudo? Os cabeleireiros não existem. O cabeleireiro respondeu: claro que os cabeleireiros existem. Só que essas pessoas não querem vir
a nós para que nós arrumemos eles. Da mesma maneira, Deus existe. Só que a maldade que você vê no mundo é que as pessoas têm esse livre-arbítrio. Eles fazem o que eles desejam. Mas Deus existe, Deus permite. E o homem ficou calado. Também nós vamos encontrar. Nós sabemos que o povo reformista é um povo alegre. O povo reformista é um povo que gosta de festa. Não é? Gosta de festa. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a cada 3 meses tem o 13º. Um povo festeiro. Povo festeiro. Em São Paulo também. Fora os 13º, com certeza, aqui, um evento que o outro, vai ter festa. Porém, o inimigo, ele deseja tirar a nossa alegria. O inimigo deseja tirar também a nossa paz. Porque sabe que o povo reformista é um povo de paz. Não gosta de brigar com os outros. O povo reformista gosta de trazer harmonia para as outras pessoas. Satanás sabe que os adolescentes reformistas, eles não brigam na escola. Ele sabe que os adolescentes reformistas, eles não xingam lá na escola. É por isso que ele quer tirar a nossa paz. Fora isso também, Satanás, ele quer abalar a nossa fé. E se a nossa fé fosse abalada, no que nós nos tornaríamos? O que nós seríamos? Nós desacreditaríamos de tudo. De tudo. Você não estaria nesta noite aqui? Você estaria realizando outras atividades? Eu não estaria falando da palavra de Deus aqui nesta noite? Simplesmente porque ele deseja abalar nossa fé. E o outro ponto, Satanás sabe que o povo reformista é um povo amoroso. Demonstra amor a seus semelhantes. Não é assim? Nós somos amorosos. Nós somos um povo pacífico, um povo alegre, um povo que não é materialista, que não acredita no relativismo. Por isso que Satanás, ele usa esses exemplos que eu estou trazendo, e tem outros. Se vocês analisam na palavra de Deus, vocês vão encontrar muitas outras armadilhas que Satanás, ele deseja usar. E aí, nós nos encontramos nessa situação. E agora? Coça a cabeça. Não é piolho, mas você fica na dúvida. Eu fico na dúvida. O que eu vou fazer? Queridos, eu quero trazer 3 pensamentos bíblicos para nós terminarmos. Como nós podemos vencer as armadilhas do inimigo? O primeiro pensamento está em Romanos capítulo 8, versículo 31. Próximo slide, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos aqui acreditam que Deus está com você? Quantos têm essa certeza? Que Deus é contigo? Amém. Louvado seja Deus por isso. Se nós temos essa certeza que Deus está conosco todos os dias da nossa vida, nós estamos ao lado dEle, nós fazemos a vontade de Deus, nós fazemos as coisas boas, nós não queremos o mal do nosso próximo. O inimigo,
ele vai continuar, ele vai tentar, porém, Deus está do nosso lado. Eu decidi me posicionar ao lado de Deus. E só para complementar esse pensamento, no próximo slide, Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa promessa, queridos, a promessa que nós somos fortalecidos pelo Senhor para nós vencermos. Mas eu vou fazer uma pergunta a você. Quantos aqui têm medo de altura? Eu também tenho medinho. Quantos aqui têm medo de escuridão? De escuridão? Quantos aqui têm medo de passar pelo cemitério à meia-noite? Ah, isso aí, não tem medo. Povo corajoso. Quantos aqui têm, meninas, irmãs, quantas de vocês têm medo daquele bichinho que às vezes aparece na sua cozinha, correndo daí? Pss, você chama seu esposo, você chama seu pai, você fala, mata esse bichinho. A baratinha. Quantos têm medo da barata? Mas é um bichinho pequeno. É indefeso. Não faz nada. Mas você tem medo. E como que você pode vencer esse medo? Será que você vai pedir para Deus? Eu vou orar. Eu vou clamar a Ele. Senhor, me dá força. Me ajuda a perder o medo. Me levanto da minha oração. Agora sim, ó. Viu, Cauã? Agora eu não tenho medo, viu? Viu, Zé? Eu não sou medroso mais agora. Não sou medroso. E chega a baratinha de novo e você dá um pulo e corre. Cadê? Você está na escuridão? Cadê? Você não disse que nós éramos corajosos, que nós perdimos o medo? Nós seremos vencedores diante dessa circunstância, diante daquela tribulação, daquela armadilha. Se nós vencermos naquele momento, venceremos a próxima. Venceremos a próxima. Venceremos a próxima. Não é pela nossa força, viu? Porque Juan sozinho, ele não vence. Mas com a ajuda de Deus, pelo poder dele, eu me capacito todos os dias para vencer o inimigo. Amém por isso? O próximo pensamento disse, Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E eu quero deixar o pensamento, esse último pensamento do Espírito de Profecia, o último slide dessa noite. O grande conflito, a página 510, disse, o fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado e contra Satanás. Queridos, é o nosso maior exemplo de tudo. Falar sobre Jesus Cristo, aquele que venceu as armadilhas do inimigo, é fantástico. É uma inspiração para nós, porque nós vamos encontrar na vida de Jesus o nosso modelo, o nosso tipo. Assim como ele venceu,
nós também podemos vencer. Jesus não venceu usando seus poderes. Jesus não venceu usando a divindade. A palavra de Deus nos orienta que Jesus venceu as armadilhas do inimigo. Como? Estando em comunhão com Deus todos os dias. Ele passava muitas vezes a noite toda orando para que no dia seguinte ele pudesse travar novamente contra as armadilhas do inimigo. Mas nós podemos até falar quando, mas Jesus é Jesus, né? A palavra de Deus nos disse, Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele foi sem pecado. Queridos, você deseja vencer as armadilhas do inimigo nessa noite? Você deseja ser um vencedor, assim como Cristo Jesus venceu as armadilhas do inimigo? Se você deseja, viu, Cauã? E para todos os adolescentes, para você jovem, criança, se Deus é por nós, quem será contra nós? É a promessa. Não duvide. Deus está do seu lado. Deus está do meu lado. E através da sua graça, sou capacitado para vencer o inimigo diariamente. E dessa maneira, nós vencemos as armadilhas do inimigo. Que Deus abençoe a sua vida. Que dia após dia entreguemos nosso coração a Deus. Falemos para Ele, sonda-me, ó Deus, porque o nosso coração ele é enganoso. Que Deus abençoe também os nossos internautas que acompanham essa programação. E hoje nós encontramos o primeiro segredo. Queremos vencer as armadilhas do inimigo ao lado de Deus. É meu desejo de oração. Amém.